Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marquetito do canal Conto Contigo e o vídeo de hoje é um vídeo contando um pouco da minha história nos ambientes de trabalho. E olha que tem história, então senta porque hoje vai ser babado. Bom, gente, eu comecei a trabalhar com 21 anos de idade. Na verdade, assim, eu comecei a trabalhar com carteira assinada, né? CLT, aos 21 anos de idade. Antes, eu já ajudava a minha mãe nas faxinas que ela fazia. Algumas. E olha que a gente faxinou lugares assim, vocês não têm ideia do quanto horríveis eram. Uma vez a gente foi faxinar numa casa. Dentro da casa, não lembro se era dentro da casa, no pátio, não lembro direito. Tinham deixado uns restos de miúdos de frango, eu acho, ou de... Ai, que doido. Ai, só de lembrar já me dá um embrulho no estômago. E aquilo fedia, era um horror. Uma vez a gente foi contratado para limpar um salão de festa. Na verdade, era uma fábrica antiga que iam fazer uma festa. Inclusive ia ser uma festa LGBT. Nós fomos contratados pela filhada da minha mãe, era ela quem ia fazer a festa, e aí ela nos contratou para limpar esse salão. Os banheiros muito sujos, o salão inteiro era enorme, inclusive funcionava uma academia lá durante o dia. E a gente limpou os banheiros muito sujos, na parede assim eles tinham pintado. E ela pediu pra gente tirar a tinta com thinner. Minhas mãos ficaram tudo comida de thinner. Foi um horror. Na época a gente passava dificuldades, a mãe vivia de faxinas. O meu padrasto na época já estava meio que abandonando o barco. E a gente estava passando por dificuldades. E a gente tinha que abraçar esses serviços quando aparecia. Mas no final das contas, vocês não vão acreditar. Ela não pagou. E era uma quantia que pra época... era muito alta, acho que na época eram uns R$200, a gente não recebeu, e aí foi uma confusão, como ela era afilhada da minha mãe, aí envolveu a comadre dela, ai, foi um auê. Eu também dei aula particular, quem nunca, né? Às vezes eu pegava umas crianças tirana, ai, às vezes eu não aguentava. Coisas que a gente vai se virando pra ter grana, pra ter dinheiro ao longo da vida. E aí surgiu o primeiro trabalho com CLT, que foi num supermercado, uma rede muito grande lá de Rio Grande, e aí eu fui trabalhar nessa rede de supermercados, era o meu primeiro trabalho. Comecei como caixa operadora, era o único caixa operador homem, e nesse período eu ainda não tinha me assumido como homossexual. Eu inclusive dizia que eu era virgem, que eu nunca tinha namorado. Até teve uma menina que se interessou por mim, que queria tirar minha virgindade a todo custo. Pensa então do que eu fugi. E no meio disso eu acabei me assumindo com 23 anos de idade, acabei metendo a porta no armário e saindo com tudo pra ser feliz, né? Só que não foi só felicidade, eu passei por um momento de depressão, foi um momento bem complicado, que um dia, se vocês quiserem, eu conto aqui no canal. Porque eu me apaixonei por um carinha, enfim, né, gente? Aquela coisa que falam, né? A bicha se apaixonou pela... Enfim, abafa. E aí entrou em depressão. Hoje eu falo rindo dessa situação, mas claro que na época foi bem tenso. Eu tomei remédio. Foi complicado. Um dia, se vocês quiserem, eu conto isso pra vocês. Quando eu me assumi geral. Principalmente dentro do ambiente de trabalho. Eu contei pra todo mundo, na verdade contei pra algumas pessoas. E as pessoas foram se encarregando de contar umas pras outras e todo mundo ficou sabendo. Antes eu já ouvia coisinhas e tudo mais. Só que quando eu me assumi, parece que piorou. Quando a gente se assume, a gente vai por um lado que a gente quer ser o engraçado, que a gente quer ser o legal, que a gente quer ser a divertida do rolê. E eu era muito assim, eu era muito a palhaça. E às vezes, nesse ambiente de fazer graça e fazer piada, eu recebia muita piada. Homofóbica, inclusive. Mas como eu queria ser engraçado e ser aceito naquele meio, eu acabava não entendendo. Eu achava que era uma brincadeirinha aqui, uma brincadeirinha ali. E aí eu fiquei nessa rede de supermercado durante 10 anos. E aí de caixa operador eu passei para repositor, e de repositor eu acabei trabalhando na parte da computação. Que aí eu trabalhava numa salinha, só eu e uma outra colega ou um outro colega, e a gente ia revezando os horários. A gente podia entrar na internet, na época que a internet estava nascendo ainda. Na época do Orkut, para vocês terem uma ideia. E aí eu não precisava lidar com o público diretamente. A gente usava um uniforme, uma camisa social branca. Só que no verão ela era muito quente. O pessoal do açougue, do supermercado, usava uma camiseta branca, com a logo do supermercado. E eu e a minha colega, a gente pensou o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos usar essa camiseta como uniforme. Tem a marca da empresa, é o uniforme da empresa. E aí a gente falou com o nosso supervisor, ele super topou, disse que ok. E o gerente não podia interferir nas nossas ações. Só que chegou um tempo que o supervisor acabou autorizando que os gerentes também
nos gerenciasse, né? Nos dessem ordens. E aí o gerente da loja não gostou muito dessa troca de uniforme, que foi sugestão minha. Ele foi perguntar de quem tinha sido a sugestão, eu disse que era minha, e aí ele me chamou para conversar na salinha dele. O supermercado tinha um mezanino, e nesse mezanino ficava a secretaria, a tesouraria e a salinha do gerente. E lá embaixo ficavam os caixas, e quem estava lá embaixo conseguia ver o que estava acontecendo em cima. E ele me desmoralizou. Ele falou um monte de coisa, ele disse que eu era uma pessoa difícil de se lidar, ele disse que eu era uma pessoa... Ele disse que eu tinha uma nuvem escura em cima de mim, que onde eu chegava as pessoas se afastavam de mim, que quando eu saía da cama logo eu já saía com o pé esquerdo, que eu era uma pessoa horrível. Enfim, ele falou um monte de coisa e quem estava lá embaixo percebeu que o clima estava tenso lá em cima, né? Eu, claro, respondi a ele com muito deboche, porque eu sou dessa, saí de lá rindo da situação, mas depois acabou caindo a ficha das barbaridades que ele havia me dito, né? E lá embaixo, todo mundo começou a me perguntar o que tinha havido, porque você sabe, né? Supermercado, local de trabalho, a fofoca é o que mais rende. E eu comecei a contar para as pessoas, claro, do meu jeito, fazendo a coisa, mantendo aquela vibe da gay engraçada. Contei para as pessoas, aumentei um pouquinho, mas só que hoje eu percebo o quanto aquilo foi um assédio moral dentro do ambiente de trabalho. E na época, eu sabia de cada babado desse gerente, as pessoas tinham confiança em mim. E as pessoas chegavam e contavam casos. E eu sabia muita coisa dele, porque ele saía com algumas funcionárias. E eu sabia dessas puladinhas de cerca, porque essas meninas que saíam com ele me contavam. Na verdade, eu não entendia porque que elas saíam com ele, porque ele era um ser nojento demais. Eu sabia dos babados dele, sabia de tudo, e eu não podia falar. Porque se eu falasse, né, eu ia ser demitido, obviamente, e também eu ia colocar essas pessoas que haviam confiado em mim em maus lençóis. Guardei o segredo, ouvi todas as barbaridades caladinho, né, debochando ali até um certo nível, mas se eu quisesse, eu tinha falado cada coisa pra ele, porque eu sabia de cada história dele. Anos depois, quando eu vim pra Porto Alegre, né? Isso em 2010. Eu saí em fevereiro, inclusive, no carnaval. Foi o melhor carnaval da minha vida, gente. Eu fui demitido na sexta-feira de carnaval e eu pulei aquele carnaval inteiro. Eu fui pra Pelotas, eu fui pro Gala Gay de Pelotas, eu fui pro cassino. Eu fiz horrores naquele carnaval porque eu tava muito feliz, porque eu tinha conseguido a minha demissão e eu iria vir morar pra Porto Alegre. E anos depois eu acabei sabendo que ele foi demitido por homofobia, porque o supermercado tinha uma campanha de Natal, de final de ano, e tinha que usar umas camisetas da campanha, fiquei sabendo pelas colegas que ainda trabalham lá. E num determinado ano a camiseta era rosa, e aí fizeram uma festa pra campanha, né, pra inauguração da campanha, e ele subiu num palco e falou que aquela camiseta era coisa de gay. Alguns dizem que ele fez aquilo pra ser demitido realmente. E eu acabei me sentindo até meio que ali, né, vingado, porque pelas coisas que ele tinha falado pra mim. Eu confesso pra vocês que eu achei bem interessante a forma que ele foi demitido. Depois disso eu vim pra Porto Alegre e um meu amigo que morava junto comigo, que dividiu o apartamento comigo, me arrumou um emprego numa empresa de transporte de carregar dinheiro. E era complicado na época, não podia lavar roupa, não podia botar o uniforme na corda de roupa, porque se alguém visse, né, eu podia ser sequestrado, enfim, sei lá, a pessoa podia achar que eu tinha poderes dentro da empresa e eu não tinha, eu era um mero funcionário. E aí, um outro amigo meu foi trabalhar comigo lá nessa empresa. Ele saiu de Rio Grande, ele havia perdido a mãe, e ele foi pra Porto Alegre, eu convenci ele de ir pra Porto Alegre e consegui emprego pra ele pra trabalhar junto comigo nessa empresa. E nós éramos as duas gays da empresa, né? A chacota da empresa. Então a gente ouvia tudo que é tipo de piada e tinha que rir, fazer a engraçada, levando deboche. Às vezes, quando a coisa ficava um pouco mais séria, a gente olhava meio atravessado, mas não adiantava muito. Só que um dia chegou num limite. A gente trabalhava num setor que tinha que contar a bilheteria do trem. Na época que o trem ainda era com bilhete. E a gente contava a bilheteria do trem, depois ia para o nosso setor mesmo, que era o setor de contar os dinheiro, né? E aí a gente passou o dia inteiro nessa bilheteria do trem, tinha que triturar os bilhetes do trem, tinha que usar um uniforme, uma roupa. Enfim, eu adorava triturar os bilhetes para não ter contato com os outros colegas, para não ter que ouvir bobagem, sabe? Aí a gente ficou nesse setor o dia inteiro, contando bilhetes, triturando, arrumando, enfim, fazendo um monte de coisa. E quando a gente voltou para o nosso setor, tava todo mundo assim nas mesinhas, parados, ninguém tava trabalhando, não tinha nada pra contar. Nisso chega um malote e o nosso supervisor diz assim, ó, é pra vocês contar, pra mim e pro meu amigo da época, no caso, né? E aí eu disse assim, mas por que a gente tem que fazer se tá todo mundo de braço cruzado, todo mundo parado? Por que só nós a gente tem que fazer? Só porque a gente tem
tem que trabalhar mais? Aí eu disse bem assim. Gente, só pra vocês terem noção, eu já tentei gravar esse vídeo e eu não consegui, tá? É porque é muito difícil pra mim. E a parte pior ainda tá por vir. E eu disse pro meu amigo assim, fulano, vamos lá na diretoria e vamos falar com eles? E a gente foi lá em cima, falou, contou tudo o que tinha acontecido, que a gente achou que era um desrespeito, que era por homofobia, sim, que era por preconceito, sim, porque tava todo mundo parado e porque só quando a gente chegou, só a gente tinha que trabalhar. Por que a gente não podia ser dispensado, já que já tinha chego no final do expediente de trabalho? E aí a diretora da empresa na época, a gerente, né, nos deu um caô lá, falou que não era preconceito, que o fulano era assim mesmo. Inclusive, anos mais tarde, fiquei sabendo que ele fazia umas coisas bem pesadas, bem difíceis. Inclusive, ele havia até batido numa funcionária lá da empresa. E aí eu disse pra ela que eu queria ir embora, que eu queria ser demitido, e que a condição era a seguinte, que eu não ia meter eles na justiça e que eu queria minha demissão. E assim foi feito, fui demitido e dei graças a Deus porque aquele ambiente me fazia muito mal. Nesse tempo conheci o Maico e a gente ficou desempregado até no mesmo período. A mais tensa pra mim é a última que eu vou contar pra vocês, mas antes, deixa o like no vídeo, já deixou o like? Deixa o like. E foi o seguinte, eu fui trabalhar numa empresa de grãos, uma empresa familiar, uma empresa tomada por machismo, racismo, enfim, todos os preconceitos que existem lá existiam. Era uma empresa dominada por homens, né? A maioria eram homens, mas haviam mulheres também, mas as que estavam lá também eram tudo machistas. Bom, tanto que hoje é uma empresa, né? Uma empresa assim, como é que eu vou dizer? Que apertou forte lá o 17. E lá eu também ouvia piadinhas, eu sempre me assumi nos locais que eu fui trabalhar. E aí trabalhei lá, com as piadinhas, ouvindo, na mesma função, tentando levar pro lado engraçado, tentando fingir que não ouvia, aquela coisa toda. Mas um dia foi muito punk. A gente almoçava, e aí a gente tinha o nosso refeitório, ou saía pra almoçar ou tinha um refeitório. Na maioria das vezes eu levava comida e ia pro refeitório. E no refeitório tinha uma televisão e tava passando sobre jogo de futebol e tinha 4 colegas da empresa lá nesse momento. Porque era assim, não podia ir todo mundo junto, porque era um espaço pequeno, era uma bancada tipo um L, cabiam umas 6 pessoas, 8 no máximo. E eu cheguei lá e estavam esses 4 colegas conversando sobre futebol. Porque homem é assim, né? Homem hétero, eles têm que conversar sobre futebol, sobre carne, que eu não entendo. Outro dia, eu e o Michael, a gente tava no supermercado, um homem chegou atrás do outro e disse assim, hoje vai levar molhozinho pra fazer massa, assa carne a semana inteira, hoje tá levando molhozinho. Ai, tá fraquinho, tá não sei o quê. Dizendo que o cara era gay. E aí o assunto sempre era futebol, essas coisas, churrasco, umas coisas... E mulher, né? Que eles falavam bastante também, inclusive das colegas da empresa. E nisso eles começaram a falar de futebol e eles começaram a falar que fulano de tal time era viado, que gostava de queimar rosca, e não sei o que, e não sei o que lá, e eu ali, né? E eu achei que eles iam parar de falar, porque quando eu cheguei eles já estavam meio que nesse assunto, e eu achei que quando eu chegasse lá e fosse almoçar, eles iam parar com o assunto, mas eles não pararam, mesmo eles sabendo da minha orientação sexual. E foi aquela situação, eu subi e conversei, logo conversei com a menina da recepção, que eu tinha muita amizade, e com a tia da limpeza, né, que eu também tinha muita amizade. Eu lembro que eu acho que eu chorei na época, eu fiquei muito abalado. E eu fui pro Facebook e coloquei o seguinte, que a gente sofrer preconceito na rua ou em outros lugares, a gente até entendia, entre aspas, né? Mas sofrer preconceito num ambiente de trabalho que deveria te acolher, que deveria ser por ti, pelo teu bem-estar, não dava pra entender. E nisso, uma colega leu. Uma colega, inclusive, que se dizia muito minha amiga, que a gente até foi pro carnaval juntos, enfim. E ela não veio falar comigo. Não, ela foi até o meu supervisor e falou pra ele, mostrou pra ele aquela mensagem. E eu vendo isso, eu apaguei. Eu vi na hora que ela foi até ele, eu vi na hora que ela leu. Porque na mesma hora que eu postei, ela pegou o celular e ela leu e eu vi a cara que ela fez. Nisso eu já tinha ido no RH e tinha falado com a menina do RH e disse, olha, a supervisora, né? Eu disse, olha, aconteceu isso, 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 eu não achei legal, quais são as providências que a gente vai tomar, enfim. E ela pegou e me disse simplesmente assim, e tu não deve dar bola pra essas coisas porque eu sou gorda, eu sou uma mulher gorda, todo mundo faz piada com isso todo dia, eu não dou bola e tu não deve dar bola sobre isso. Simplesmente isso, a supervisora do RH me falou isso aí. O meu supervisor veio conversar comigo, perguntar o que havia acontecido, que ele ficou sabendo por terceiros e não sei o quê.
Claro que ele ficou sabendo pela outra lá que tinha lido a mensagem, né? E aí eu contei pra ele o que havia acontecido. Aí ele disse que era pra eu deixar pra lá, que ele ia conversar com o RH, que não sei o quê. No fim, nada foi feito. As pessoas envolvidas foram chamadas, parece. Pra vocês terem ideia da homofobia tão grande que era, que os homens não subiam na escada na minha frente. Se eles subissem na minha frente e eu atrás deles, eles não subiam. Eles paravam no meio da escada pra fingir que estavam conversando, pra eu subir pra eles continuarem. Porque eles não subiam, porque eles tinham medo que eu fosse olhar pra bunda deles, que eu fosse, sei lá, cuidar eles. Embora eu nunca tivesse dado motivo pra isso. Nisso eu comecei a entrar num processo depressivo, tanto que uma vez eu fui trabalhar e fui chorando, que eu tinha que pegar o trem e ônibus. E eu fui chorando no ônibus. Desde que eu entrei no ônibus até a empresa, até o caminho da empresa, eu fui chorando. Aí desci, fui numa clínica, enfim, meti um atestado porque eu não tinha condições nenhuma de trabalhar. Nisso eu comecei a pedir pra ser demitido, porque eu não aguentava mais aquele ambiente. E assim foi feito. Mas eu confesso pra vocês que esse foi o único caso que eu me arrependo até hoje de não ter colocado na justiça. Mas eu não ia conseguir testemunha porque todo mundo compactuava com esse clima preconceituoso. E é isso, gente. Histórias, perrengues que eu já passei trabalhando. E deixa aqui nos comentários se vocês já passaram por esse tipo de situação. Deixa aqui nos comentários para eu não me sentir sozinho nessa. Embora eu saiba que muita gente passa por esse tipo de situação todo dia e fica quieto, fica calado como eu fiquei, com medo, né? Porque a gente sabe que a vítima sempre acaba se tornando réu nas histórias. E deixar pra lá, às vezes, é o que nos resta. E é isso, obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Eu sou o Marquetito e já sabem, eu conto contigo.